Amém. Você sabia que a sua vida emerge da maior mente e do coração mais bondoso da história do universo? Que é a mente e o coração de Deus. Nós vamos ter esse momento, nós vamos estar pensando juntos. E como eu sempre digo, os momentos do sermão, eles são únicos. Então, se a gente perder a atenção, a gente também perde a força de Deus que vem através da mensagem. Então, para que não percamos o sentido da reflexão, para que não percamos o caminho da reflexão e, sobretudo, o espírito da reflexão, vamos ter uma interação absoluta agora, ok? Quando foi a última vez que você se perdeu dirigindo? Você pediu para parar, você pediu, no caso, informação? Parou e pediu informação? Qual é a sua reação quando você se sente perdido? Quer na estrada ou quer nas circunstâncias da vida? Onde que você busca orientação? E o tema do sermão nesta manhã é encontrando o seu norte, encontrando o seu rumo, encontrando o seu caminho. Eu vou dizer uma sigla. Vamos ver o que essa sigla significa para vocês. Se eu disser Global Positioning System, ou se eu disser, não como eu disse em inglês, em português, Sistema de Posicionamento Global. O que quer dizer para você? Ou se eu disser simplesmente a sigla GPS. Eu aprecio o brilhantismo do conceito e amo a conveniência. Porque o que é um GPS? Quer dizer, a partir de algum ponto no espaço, satélites direcionam um sinal para esse pequeno aparelho que informa onde eu estou e o caminho para chegar ao meu destino. Mas eu nunca fui tão grata a essa tecnologia GPS quanto numa viagem que nós fizemos à Espanha, visitando o missionário Milton. Foi para fazer algo que ele nos havia pedido, porque o seu carro havia quebrado. Então, nós seguimos o nosso caminho, guiados por aquela voz eletrônica. E a voz eletrônica nos dizia, vire à esquerda daqui a 800 metros, ou vire à direita daqui a 15 quilômetros. E, no caso assim, nós chegamos ao centro de Madrid, cercados por prédios muito altos, e parecia que nós havíamos perdido o sinal do satélite, porque as orientações se tornaram intermitentes, sabe? Quando ela não foi contínua, ela apresentou interrupções. E nós fizemos várias conversões erradas, até que nos perdemos. E na vida, nós também temos um sinal claro vindo de Deus. De modo que nós podemos descobrir a nossa posição. Mas até descobrirmos o nosso lugar e o nosso propósito na vida, nós sempre nos sentiremos
perdidos. Então, considere aquilo que Deus instilou em nós. Ele apenas gotejou, ele apenas pingou em nós para nos ajudar a encontrar o caminho. Agora, a nossa identidade e o nosso propósito caminham de mãos dadas. Então, o nosso propósito e a nossa identidade caminham de mãos dadas. Se nós desejamos saber o que nós somos realmente chamados a buscar nesta vida, nós devemos entender como Deus nos criou. O valor que Ele deposita em nós é inestimável. E Deus se dispôs a pagar o preço da morte e da separação de seu filho para que nós pudéssemos ter um relacionamento pleno com Ele. Agora, falando de maneira prática, nós devemos estar dispostos a ativar o GPS que Deus instalou em nós. E para descobrir o nosso caminho, nós também devemos estar dispostos a usar 3 recursos. Esses 3 recursos são os nossos dons, as nossas paixões e as nossas lutas. Vamos conhecer o primeiro deles, dons. Vamos abrir as Sagradas Escrituras. Nós vamos ler na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. E nós vamos ler os versos 4 e 5. 1 Coríntios 12, 4 e 5. Se você puder, coloque-se em pé, por favor. Os dons são diversos, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Os dons são diversos, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Você pode tomar assento. Deus, Ele nos forneceu habilidades e talentos. Alguns dons são talentos naturais com os quais você nasceu. E outros são dons espirituais. Sabe, que brotam quando você dedica a sua vida a Cristo? Então, sempre que nós fazemos algo bem, que traga honra a Deus, trata-se de dons. E algo espiritual, no caso, também. Agora, independentemente de serem dons naturais ou espirituais, todos eles vêm de Deus. E Deus, Ele tem muito prazer em nos ver usando aquilo que Ele mesmo nos concedeu. Porque todos nós somos especialistas em coisas. Agora, o que acontece é que nós desprezamos e minimizamos os dons que nós recebemos. Então, como descobrir o que Deus lhe deu? E eu faço uma outra pergunta. O que você faz bem? Coloquei aqui 3 perguntas. Em primeiro lugar, pergunte a você mesmo. Segunda pergunta, pergunte ao seu Criador. E em terceiro lugar, pergunte aos amigos e à família. Por quê? Você deve perguntar
àqueles que o conhecem bem e que convivem com você. Sabe, um dom, ele pode ser tão natural que nós acabamos não o reconhecendo em nós, e por isso que nós precisamos que alguém nos mostre. Agora, não resvale na falsa modéstia e também na humildade. Então, seja honesto consigo mesmo sobre aquilo que você sabe fazer bem e a sua eficiência no uso desse dom. Porque é para descobrir. Em segundo lugar, nós temos as paixões. Vamos ler Romanos 12, o verso 11. Você pode colocar-se em pé novamente para fazer um pouquinho de exercício? Apenas um verso. Não sejais vagarosos. Pode tomar assento novamente. Aqui a expressão traduzida como fervorosa ou fervorosamente em algumas traduções, ela é composta no original grego por palavras que significam Deus dentro de você. Então, Deus colocou as paixões de minha vida dentro de mim por uma razão. Ele quer que eu persiga as minhas paixões. Pense comigo. Se esses meus dons são o motor que Ele me deu, a minha paixão é o combustível que me dá impulso e me mantém caminhando. Deus lhe concedeu dons, porque quer que você os use. Deus lhe deu uma paixão por algo, que quer que você persiga e que você desenvolva. Me permita falar algo muito importante. Nunca desista de alguma coisa em que você não consegue parar de pensar. Porque nunca é tarde demais para tornar-se a pessoa que Deus quer que você seja. Então, como é que se descobre a paixão? Qual é a sua paixão? 3 perguntas novamente. Pergunte a Deus. Segundo lugar, dê atenção àquilo que você gosta de fazer. Em terceiro lugar, considere o momento em que se vir repleto de alegria pela realização de uma experiência. Sabe por quê? Porque quando se gosta de fazer alguma coisa, quando realmente se gosta de fazer alguma coisa, o tempo voa e as emoções vão junto. Deixa eu compartilhar com vocês um filme que eu assisti, fato real. Aliás, não assisti uma vez, eu assisti muitas vezes. Talvez você tenha assistido também. O nome do filme é Carruagens de Fogo. E agora deixe-me trazer o foco de um dos
personagens desse filme. Era uma corrida, eram corredores, e o nome deste personagem é Eric Liddell. E este homem, ele disse uma frase que me impactou. Ele disse assim: quando corro, sinto o prazer de Deus. Isso quer dizer que você terá o senso de agradar a Deus, porque você saberá que está fazendo aquilo para o qual foi criado. Você estará cumprindo o potencial das habilidades com as quais Deus o dotou. E Deus sente alegria no fato de ver você viver de acordo com os seus dons. E ser a pessoa que Ele tinha em mente quando o criou. E em terceiro lugar, nós temos as lutas. Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, verso 4, nós vamos ler. Não, segunda carta. Segunda carta aos Coríntios, primeiro capítulo, verso 4. Antes de nós fazermos essa leitura, as lutas, no caso, é o terceiro recurso, é a terceira força do nosso GPS, e é tão importante quanto as outras duas. Com certeza, não tão agradável, mas igualmente significativa. Então, vamos ler. E Ele, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. E eu vou ler aqui para você, numa outra tradução, que diz assim: Ele se coloca ao nosso lado quando passamos por momentos difíceis. E antes que se possa perceber, estamos ao lado de outra pessoa que está enfrentando dificuldades, de modo que possamos ajudá-la da mesma maneira como Deus está nos ajudando. Então, quando Deus permite que nós passemos por lutas, problemas, dificuldades, nós aprendemos a depender dEle. E nós descobrimos quais são os nossos limites e aprendemos a depender dEle. Nós somos lembrados de que nós devemos buscar a Deus em tudo aquilo de que mais precisamos. As lutas, elas nos ajudam a confiar em Deus. E Ele sempre usa as feridas para nos fortalecer e ajudar aqueles que estão ao nosso redor também. Muitas vezes, não são poucas as vezes, são muitas vezes, Deus usa as minhas próprias lutas para fazer diferença na vida de outras pessoas. Quando eu compartilho com alguém que está passando pela mesma experiência que eu, Deus pode tomar aquelas minhas lutas e transformá-las em luzes. Porque Deus nos criou
para ser luzes que brilhem para a glória dele. Agora, não permita que o seu desespero fale mais alto do que a voz de Deus. E ao nos equipar, então, com esse sistema GPS, Deus nos equipou também para evitar os desvios e os becos sem saída. A adversidade não é sinônimo de derrota. A adversidade não é sinônimo de derrota. Agora, vencer os obstáculos é o que nos leva adiante. Vencer os obstáculos nos leva adiante. Então, você tem licença criativa para ser quem Deus o criou para ser. Um teólogo chamado Dr. Seuss, ele disse certa vez algo que me impactou. Ele disse: seja quem você é. Porque quem se importa não interessa. E quem interessa não se importa. Então, nós devemos estar dispostos a ser guiados por aquele que nos conhece melhor. É o Senhor nosso Deus. Agora, não é fácil seguir a minha trilha. Eu sei que não é fácil você mesmo seguir a sua trilha. Por quê? Há obstáculos no percurso. E nós vivemos dias desanimadores. E há muita gente desanimada por aí. Tem gente, inclusive, que não suporta mais os desgastes que as suas lutas impõem. O caminho é árduo, sim. Nós todos sabemos disso. O caminho é árduo. Mas é uma estrada cujas paisagens fazem valer a pena a decisão de seguir adiante em cada novo dia. E eu quero concluir esse sermão com um ditado que eu li, que eu achei muito interessante também. Dizia assim: quando você nasceu, você chorou e o mundo se regozijou. Então, viva a sua vida de tal maneira que, quando você morrer, o mundo chore e você se regozije. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe nesta manhã. Nos faça penetrar na palavra que Ele mesmo tem nos dado. E que nós possamos extrair o melhor, todo o sumo disso tudo que nós temos ouvido. E que possamos cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. E nós temos essa certeza e essa garantia dadas pelo Senhor nosso Deus. Senhor Deus, te abençoe e abençoe você também que nos ouve pelas redes sociais. Amém. Amém, meus irmãos, se podem aplaudir o Senhor Jesus, a Ele a glória, a honra, o louvor, a adoração. Graças te damos, Senhor. Bendito seja o teu nome. Vamos ficar em pé, vamos aplicar, orando nesse momento, meus irmãos. Pai amado, e nós te louvamos e nós te agradecemos. A palavra do Senhor sempre vai trazer-nos confronto, sempre vai fazer com que nós possamos pensar, refletir naquilo que já temos, aquilo que somos, Senhor. Graças te damos que o Senhor é o nosso norte, o nosso Deus que nos guia e que nos leva, Pai querido, a termos uma vida plena na Tua graça, na Tua presença.
Que o teu Espírito Santo ministrador, que falou aos nossos corações essa manhã, continue trabalhando e ministrando. O teu Espírito é que sonda os nossos corações, como diz a palavra, e vê se há algum caminho mau, Senhor, e guia-nos pelo teu caminho, em nome do Senhor Jesus, é que nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Você pode ser